As células velhas, elas agem diferente. O que que muda das células velhas? Então, a gente tem, primeira coisa, a perda do ciclo celular, aquele ciclo de divisão, né? A célula tem uma célula que ela tem que se dividir para que continue a vida, né? Porque você vai perdendo células durante a vida, elas vão morrendo, você precisa ter a divisão. Esse ciclo celular você já perde, ela não consegue mais se multiplicar. Você tem danos acumulados no seu DNA, você tem danos acumulados na membrana da mitocôndria e todas as organelas. Então, o funcionamento, a fabricação de proteínas já não é mais eficiente. Você tem o SASP, que é o fenótipo senescente associado, que ele fica liberando substâncias que sinalizam inflamação, a gente chama de citocinas. Então, fica liberando, por exemplo, interleucina 6, interleucina 2, interleucina 1. E isso são sinalizadores inflamatórios. Então, uma célula que está velha, ela pode chamar células que causam mais inflamação, porque quando você sinaliza que tem inflamação ali, vem células que digerem, por exemplo, macrófagos, e vão causar mais inflamação no local, porque eles agem, eles resolvem as coisas liberando radicais livres para quebrar as coisas, né? Quebrar as proteínas. Não vai aumentar a inflamação naquele local. Então, só esse fenótipo senescente associado já é uma coisa ruim, tá? A célula fica liberando sinal de inflamação o tempo todo, porque ela está velha. E a gente tem ativação de genes de vírus e bactérias, genes que não deveriam ser ativados. Eles estão ali, eles foram incorporados no nosso DNA durante os milênios de evolução e eles começam a ativar esses genes e começa a produzir as proteínas de vírus e bactérias, e essa célula entra em estado de alerta também, porque tem proteínas ali que não são nossas, né? Ela não sabe se tem um vírus dentro da célula, se tem que eliminar essa célula, né? A gente tem um aumento de alguns tipos de células, por exemplo, células mesenquimais, começa a ficar grandes, fica enorme, e ela fica disfuncional também. Então, são características que a gente consegue identificar elas, né? Acúmulo de beta-galactosidase, aí você já consegue identificar com um exame de sangue, né? Exame de sangue não, de biópsia, para ver se a célula está idosa. Se você quer fazer medida do linfócito, daí é de sangue, né? Que ele está circulando. Mas se você quer medir do músculo ou da pele, tem que fazer uma biópsia, né? E, por exemplo, os linfócitos, né? Eles alteram os marcadores de membrana. Tem um marcador de membrana chamado CD28 que ele se silencia, ou seja, ele sai da membrana celular e daí você consegue identificar, por exemplo, linfócitos que são idosos, são CD28 zerados. Daí não tem o CD28 na membrana, que é um marcador de membrana, né? Então, como ele está fora da célula, na membrana, é mais fácil identificar, tem corantes e tal que identificam cada tipo de marcador da membrana, né?